E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini no canal Singularidade e esse daqui é o 6º vídeo do nosso mini curso sobre astronomia. Nesse vídeo nós veremos a diferença entre o termo astronomia e astrologia, que são bem parecidos, porém têm um significado totalmente diferente. Nesse vídeo eu estarei explicando essa diferença e apresentando alguns argumentos para dizer por que a astrologia não é uma ciência e por que ela está provavelmente errada. Caso você acredite em astrologia e discorde de algum argumento que eu apresentei, comente aí nos comentários para a gente debater essas ideias. Mas sem treta e educação, é claro, né? O mínimo. A astrologia é uma pseudociência, ou seja, ela se apresenta como científica, mas na verdade não suporta o método científico. Ela carece de provas. Ela diz que a posição relativa das estrelas na hora do seu nascimento influencia fortemente em sua personalidade. A astrologia acredita em horóscopos, em signos dos zodíacos, em mapas astrais, enfim. A astronomia e a astrologia por muito tempo foram basicamente a mesma coisa. O último astrólogo e o primeiro astrônomo foi Johannes Kepler, o criador das 3 leis de movimento planetário. Ele desmistificou os céus com suas leis matemáticas e assim a astronomia se separou da astrologia. Claudius Ptolomeu, que foi o criador do modelo geocêntrico, acreditava piamente na astrologia. Ele não só acreditava que os astros influenciavam na personalidade, ele também acreditava que influenciava em características físicas. Então, por exemplo, se Saturno estivesse no seu apogeu, no seu periélio, você teria um cabelo diferente e essas coisas. Mas ainda existiram astrônomos mais antigos, como Tales de Mileto, Aristóteles, entre outros. Mas por que os povos antigos tinham tanto interesse em entender as estrelas? Antigamente, só existia luz natural e nenhuma poluição. Então os céus eram incrivelmente estrelados. Os antigos caçadores-coletores observavam os céus pois eles eram incrivelmente belos. Mas não só para isso. Alguns antigos perceberam que existia uma regularidade, uma periodicidade nas estrelas. As estrelas sempre nasciam em oeste e se punham em leste. Quando determinada constelação aparecia, significava que uma nova estação do ano estava por vir. Então, observando as constelações, era possível saber quando colher, quando plantar, quando caçar, enfim. As estrelas serviram como um calendário. Querendo ou não, era uma questão de vida ou morte entender os presságios do céu. Os caçadores e coletores que não perceberam essas regularidades, não transmitiram seu gene, não se reproduziram, ou seja, ocorreu uma seleção natural e só os caçadores e coletores que fizeram essas ligações com os céus conseguiram sobreviver. Eu não sei se é exatamente isso, mas parece que essa ideia ficou tão enraizada em nós que até hoje nós acreditamos que as estrelas influenciam em nossas vidas. Você já reparou como é fácil achar uma revista sobre astrologia? Virtualmente todo jornal dos Estados Unidos tem uma coluna diária de astrologia. E quase nenhum deles tem sequer uma coluna mensal de astronomia. Eu estou fazendo aqui um experimento feito por Carl Sagan em 1980 na série Cosmos, no qual ele mostra que os astrólogos nem se concordam entre si. E aparentemente 38 anos se passaram e ainda os astrólogos se discordam entre si. Esse aqui é o jornal A Cidade do dia 10 de janeiro de 2018. Aqui na área de horóscopos, já como nasci no dia 31/10, o meu signo seria Escorpião. Segundo o horóscopo, eu teria destaques no trabalho. Eu ia impressionar as pessoas em entrevista de emprego. Se eu tivesse assuntos mal resolvidos, eu poderia tratar. E seria um bom dia para buscar o diálogo, uma ótima sintonia no romance. É bastante vago, mas se nós pegarmos um horóscopo diferente, o horóscopo do site Terra, publicado no mesmo dia, ele diz que meu signo teria um dia de movimento intenso e otimismo redobrado. Eu poderia ter uma boa notícia e de qualquer maneira seria um bom momento de crescimento em vida pessoal e profissional. Os dois horóscopos são bem vagos. O problema é que eles são diferentes. Se você pegar uma amostragem grande de sites ou revistas e selecionar um dia e pegar todos os horóscopos de um determinado signo, você vai perceber que eles são diferentes. Enquanto mais sites você procurar o horóscopo do seu signo, mais você vai perceber que eles são diferentes entre si. Eu vou estar colocando agora algumas imagens do horóscopo do dia 10/1 do signo Escorpião. Se a astrologia fosse realmente uma ciência, todos deveriam concordar entre si
E também, se eles fossem científicos, eles não seriam tão vagos a ponto de se enquadrar em basicamente qualquer pessoa em qualquer dia. Eles fariam uma previsão exata. A astrologia pode ser testada pelas vidas de gêmeos. Há muitos casos reais como este. Um gêmeo é morto na infância em, digamos, um acidente de bicicleta ou atingido por um raio, mas o outro tem uma vida próspera até a velhice. Suponha que tenha acontecido comigo. O meu irmão gêmeo e eu nascemos exatamente no mesmo lugar, com diferença de minutos um do outro. Exatamente os mesmos planetas estariam exercendo influência em nossos nascimentos. Se a astrologia fosse válida, como podemos ter destinos tão profundamente diferentes? Acontece que os astrólogos não conseguem nem concordar entre si sobre o significado das configurações astrológicas. Em testes meticulosos, eles são incapazes de predizer o caráter e o futuro de pessoas de quem eles sabem somente a hora e o local de nascimento. Pseudociências vendem muito, elas vendem revistas, jornais, livros, palestras, enfim. Mesmo que a astrologia tenha 2000 anos, ela não conseguiu gerar nenhuma evidência das suas alegações. Existe muito material sobre astrologia, mas você nunca encontrará um artigo científico sério sobre isso. Mesmo que a nossa sociedade se baseie totalmente em ciência e tecnologia, existem pouquíssimas pessoas que entendem sobre ciência e tecnologia. Alguns argumentos do porquê a astrologia é válida são extremamente fáceis de ser rebatidos com matemática, física e ciências básicas. Mas como eu mostrei no vídeo a importância da divulgação científica, a nossa sociedade é totalmente analfabeta nesses termos. Agora vamos para as alegações do porquê a astrologia é válida. A mais comum seria por a influência gravitacional dos planetas. Mas quem já estudou física teórica sabe que a partir do momento que eu pego o meu celular, o meu músculo está conseguindo lutar contra toda a gravidade da Terra. A gravidade é a força mais fraca de todo o universo. Tendemos a pensar que a gravidade é uma força poderosa. Afinal, é a força que agora mesmo está me ancorando nessa beirada. Mas comparada ao eletromagnetismo, na realidade é terrivelmente frágil. Na verdade, tem um testezinho bem simples para demonstrar isso. Imagine que eu fosse saltar desse edifício muito alto. Não vamos só imaginar isso. Vamos fazer isso. Você vai ver o que quero dizer. Bom, é claro que eu teria me espatifado. Mas a questão importante é, o que me impede de arrebentar a calçada e de ir para o centro da Terra? Bom, por mais estranho que pareça, a resposta é o eletromagnetismo. Então, quando meus átomos colidem com os átomos do concreto, essas cargas elétricas repelem-se com tal força que só um pedacinho de calçada pode resistir a toda a gravidade da Terra e me impedir de cair. Na verdade, a força eletromagnética é bilhões e bilhões de vezes mais forte do que a gravidade. Isso significa que a gravidade é uma força extremamente fraca, ainda mais se você considerar que o objeto está muito distante. Por exemplo, considerar a força gravitacional de Saturno não faz muito bem sentido porque Saturno está extremamente longe. Mesmo que ele tenha uma massa muito grande, ele está muito longe. E como vimos no vídeo o que é a gravidade é inversamente proporcional à distância, então quanto mais distante, menos gravidade. A gravidade que esse celular gera influencia bem mais do que a gravidade de Saturno. Então, na hora do seu nascimento, a influência gravitacional do médico será bem mais forte do que qualquer planeta. E também, como isso poderia dar certo? Como o nascer de Marte, no momento do meu nascimento, pode me afetar naquela hora e agora? Eu nasci em um quarto fechado, a luz de Marte não podia entrar. A única influência de Marte que poderia me afetar seria sua gravidade. Mas a influência gravitacional do obstetra era muito maior do que a influência gravitacional de Marte. Marte é muitíssimo maior, mas o obstetra estava muito mais perto. Outra influência seria a influência eletromagnética, ou seja, a força dos ímãs e a força que produz os raios. Se isso fosse realmente válido, seria muito importante citar que na hora do seu nascimento estava ocorrendo uma chuva com raios ou não. Quando um raio atinge a superfície da Terra, ele provoca uma mudança no campo magnético. O Sol ele tem vários campos magnéticos, devido à grande quantidade de plasma, manchas solares, enfim.
Esses campos são extremamente complicados. Mesmo que os planetas, as estrelas tenham campos magnéticos, não faz sentido você pensar que eles influenciariam. Porque mesmo que uma radiação eletromagnética, como os raios UV do Sol, atingissem o meu DNA, eles provocariam uma mutação aleatória. Então é extremamente improvável, se não impossível, que uma mutação dessa conseguisse influenciar na minha personalidade. E às vezes alguns astrólogos esquecem que os campos magnéticos e os campos elétricos são a mesma coisa. Claire Maxwell, alguns séculos atrás, percebeu que essas forças são a mesma coisa, que é o campo eletromagnético. Ou seja, esses campos provocariam talvez radiações eletromagnéticas. O único problema é que, por exemplo, celulares, internet, satélites, GPS, enfim, funcionam à base de radiação eletromagnética. Eles emitem ondas de rádio, que é um comprimento diferente de luz, que nós não podemos ver, mas é manifestação desse campo eletromagnético. Os micro-ondas funcionam a partir dessa radiação. Então seria muito mais interessante você ver quantas pessoas estavam usando o Facebook na hora do seu nascimento, ou se a sua cidade tinha sinal Wi-Fi, do que ver a posição de Júpiter. Mas se um astrólogo diz que realmente tem influência, peça a ele para escrever um artigo científico sobre bioquímica e descrever como isso funciona, porque seria bem interessante. Recentemente, a astrologia revelou que o Sol, na verdade, passa por 13 constelações em vez de 2. Isso significa que era para existir mais um signo dos zodíacos. O problema dessa descoberta é que ela implicaria na mudança de mapas astrais, horóscopos e signos. Uma pessoa que, por exemplo, nasceu de Libra, mudaria o seu signo segundo essa descoberta. Isso faria com que a sua desculpa de ter uma certa personalidade não fizesse sentido, porque o seu signo seria, na verdade, diferente. Eu vou colocar na tela agora o verdadeiro signo que era para você ter. Talvez você seja agora do signo Serpentário, mas já como a astrologia não é uma ciência, ela nega isso e prova a sua falta de evidências. A astrologia foi criada numa época que nós não sabemos quase nada sobre astronomia. Então, se a astrologia fosse realmente válida, ela teria que levar em conta as novas descobertas astronômicas, como, por exemplo, as influências das ondas gravitacionais, os raios gamas de buracos negros, os campos magnéticos dos magnetares, a radiação cósmica de fundo, a verdadeira distância entre as estrelas e os planetas, a matéria e a energia escura. O científico seria pegar cada influência dessa, que mesmo que improvável, poderia ser possível, e a partir disso montar novos signos, novos horóscopos. O problema é que seria extremamente complicado, porque o céu é repleto de eventos astronômicos. Uma supernova pode explodir na hora do seu nascimento, e isso emitiria uma radiação eletromagnética, que segundo os astrólogos era para influenciar. Quasares emitem raios gama, que são radiação eletromagnética, que também era para influenciar. Magnetárias são estrelas de nêutrons que têm fortes campos magnéticos, e segundo eles também era para influenciar. Se, por exemplo, duas estrelas de nêutrons ou dois buracos negros se colidem, eles gerariam ondas gravitacionais, que segundo eles a gravidade influencia, então as ondas gravitacionais eram para influenciar. São extremamente complexa de influências. Já foram realizados diversos testes com várias pessoas para ver se seus signos batem com a sua personalidade. O problema é que esse acerto é em torno de 8%. O problema é que existem 12 signos, então se você pegar 100 e dividir por 12, você vai chegar em 8. Ou seja, 8% de acerto é a mesma probabilidade de um chute. Também foram realizados outros testes que mostram que horóscopos são tão vagos que muitas pessoas que nem são do signo se identificam com eles. Mas então, se nós temos tantas evidências de astrologia ser uma farsa, por que ainda existem pessoas que acreditam nela? É bem compreensível. Ela dá um significado cósmico às nossas vidas diárias. Um sentimento de pertencermos a algo maior, de sermos especiais. O problema é que se esse for o real motivo das pessoas acreditarem, isso está extremamente errado. A astronomia provou que o sistema solar veio de uma nebulosa. Uma nebulosa é pó das estrelas. Então nós literalmente somos pó das estrelas. Nós literalmente somos feitos do mesmo material das estrelas. Então isso sim é uma ligação cósmica. É uma ligação muito mais forte do que a astrologia promete. Caso você tenha ficado curioso, veja o vídeo O que são as estrelas
e o vídeo O Ciclo de Vida das Estrelas. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de colocar no vídeo, mas é muito importante, é que as estrelas estão a distâncias enormes. Então, já como a velocidade da luz é infinita, algumas estrelas poderiam até não existir mais, poderiam ter virado nebulosas, e o que nós vemos na verdade são, de certa forma, fantasmas, estrelas que nem existem mais. Então seria complicado a influência de uma estrela que nem existe mais. Existe também uma questão de probabilidade na astrologia. Se nós considerarmos que existem 7 bilhões de pessoas, seria extremamente improvável que algumas pessoas não se identificassem com seus signos ou com seus horóscopos. Por exemplo, pensem de um número de 1 até 5. Você pensou no número 3? Provavelmente alguém que está vendo esse vídeo ficou bem assustado com minhas habilidades mediúnicas, mas na verdade isso é somente estatística. Mais ou menos 100 pessoas vão ver esse vídeo, e se a gente considerar que você tinha 5 opções para escolher, a probabilidade seria de mais ou menos 20% de eu ter acertado o seu número. Então é isso, quando você tem uma amostragem, uma quantidade de pessoas muito grandes, a probabilidade mostra que mesmo que você fizer uma descrição totalmente tirada atrás da orelha, você consegue acertar a personalidade de várias pessoas. E mesmo se você considerar mais do que signos, por exemplo, considerar ascendentes e signos, a probabilidade é menor, mas ainda é muito grande para você acertar. Outro argumento seria o princípio da sincronicidade. A ideia é que se você pensar em alguma coisa, as coisas vão começar a vir direcionadas para você. Isso parece funcionar devido ao viés da confirmação, muito usado na psicologia. Por exemplo, imagine que você tem dezenas de amigos e pouquíssimos amigos se identificam com signos. Mas já como você quer acreditar na astrologia, você vai lembrar só dos amigos que o signo batem. Por exemplo, se você acredita em horóscopos, você vai esquecer as vezes que os horóscopos erraram e só lembrar as vezes que eles acertaram. O princípio da sincronicidade é usado também muito na numerologia, que seria a ideia de que os números têm significado. Que, por exemplo, seu dia vai ser repleto de números 8. Vai parecer que realmente seu dia só tem números 8, porque todos os números diferentes você vai esquecer. Você só vai lembrar dos momentos que você viu o número 8 e desconsiderar todos os outros números que você viu. Uma coisa também muito importante de citar é que, por exemplo, imagine que você comece a estudar astrologia e você comece a acreditar no princípio da sincronicidade. O Facebook, o YouTube, o Twitter, enfim, a maioria das redes sociais, elas são feitas de algoritmos que recomendam o que você mais pesquisa. Você já reparou que quando, por exemplo, você vai comprar uma camiseta em uma loja online, depois de um tempo essas camisetas ficam aparecendo no seu Facebook? Isso acontece devido a esse algoritmo. Por exemplo, a página inicial do meu YouTube é repleta de vídeos de ciência, porque eu procuro por ciência. Mas, por exemplo, se você começasse a estudar astrologia, o YouTube só te recomendaria vídeos de astrologia. A mesma coisa acontece nas outras redes sociais. Você começaria a curtir páginas de astrologia, seguir grupos de astrologia, e quando você perceber, você já estaria numa bolha social no qual todo mundo concorda com você e não existe nenhuma argumentação contrária de, por exemplo, algum astrônomo. Então é isso, o princípio da sincronicidade acontece basicamente pelo viés da confirmação e pelas essas bolhas sociais que os algoritmos de redes sociais criam atualmente. Então isso, pessoal, essa é a astrologia. É uma crença popular que está totalmente errada cientificamente. As crenças não precisam ser baseadas em ciência, mas caso você queira que sua crença seja uma ciência, você tem que testar o método científico. Você não pode só alegar que isso é uma ciência. Você tem que provar. Criar uma pseudociência como a astrologia é um sério risco ao pensamento científico. Isso pode gerar pessoas que acreditam na Terra plana, em Atlântida, e que as vacinas são na verdade uma farsa. Muitos países têm problema em erradicar uma doença simples devido a mães e pais que acreditam em teorias das conspirações e não levam seus filhos para tomar vacinas. Divulgar ciência não é meramente só educativo. Isso ajuda muito a sociedade. Por exemplo, você poderia ter pegado uma doença devido a místicos que não tomaram vacina e deixaram a doença espalhar. Já a astronomia é um ramo da ciência que estuda os astros.
Ela estuda estrelas, planetas, buracos negros, estrelas de nêutrons, supernovas, nebulosas, enfim. Ela usa da matemática, da astroquímica, de física para embasar as suas alegações. E pela observação de sondas, radiotelescópios, telescópios, enfim. Depois de 500 anos que ela se separou da astrologia, nós paramos de olhar para o telescópio e deixamos a nossa primeira pegada na Lua. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, this is Houston. A astronomia está sempre em evolução. A astronomia de 50 anos atrás era bem diferente do que era hoje. A astronomia se baseia no método científico, então se uma teoria muito bem aceita estiver errada, ela vai ser descartada. Caso você queira saber mais como funciona o método científico, clique aí no card e veja o vídeo como funciona o método científico. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente aí nos comentários caso você tenha alguma sugestão, alguma crítica, enfim. Essas aqui são as redes sociais para vocês nos seguirem. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo como esse. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo e falou!